Nos primeiros segundos deste vídeo, imagine a seguinte cena. As luzes do cinema se apagam, o silêncio toma conta da sala, e de repente surge na tela a silhueta de um guerreiro gigantesco segurando uma espada colossal. A voz grave ecoa: "Eu sou Conan." A plateia prende a respiração. Não é um ator qualquer, não é um reboot qualquer. É o retorno de uma das maiores lendas do cinema de ação. Sim, Arnold Schwarzenegger pode estar prestes a voltar para dois dos papéis mais icônicos de sua carreira: Conan the Barbarian e Commando. Para quem cresceu nos anos 80 e 90, isso não é apenas uma notícia, é praticamente um evento histórico do cinema de ação. Arnold não foi apenas mais um astro musculoso de Hollywood. Ele foi a personificação de uma era, um período em que heróis eram gigantes, falavam pouco e resolviam tudo com força bruta, carisma e frases inesquecíveis. O austríaco, que começou como fisiculturista, conquistou o mundo ao transformar sua presença física em um verdadeiro espetáculo cinematográfico. E poucos personagens representam melhor essa fase do que Conan e John Matrix. Quando Conan apareceu nos cinemas em 1982, o filme mudou a forma como o público via histórias de espada e feitiçaria. Inspirado nos contos de Robert E. Howard, o personagem era brutal, silencioso e movido por vingança. O diretor John Milius criou uma atmosfera quase mitológica, misturando violência, filosofia e uma trilha sonora monumental composta por Basil Poledouris. Arnold, ainda no início da carreira, praticamente não precisava falar muito. Seu corpo, sua postura e seu olhar já diziam tudo. Conan não era apenas um herói, ele era uma força da natureza. O filme se tornou um clássico cult e consolidou Schwarzenegger como uma presença única no cinema. Depois viria Conan the Destroyer, que seguiu uma abordagem mais aventureira, mas o primeiro filme permaneceu como um marco absoluto da fantasia sombria no cinema. Durante décadas, fãs pediram uma continuação que mostrasse Conan mais velho, como um rei cansado de batalhas, algo que inclusive foi planejado em projetos como King Conan, que infelizmente nunca saiu do papel. Agora imagine esse conceito finalmente acontecendo. Um Conan envelhecido, mais experiente, marcado pelas guerras e pelas perdas. Um guerreiro que conquistou reinos, mas que ainda carrega a fúria de um bárbaro. Arnold, hoje mais velho, traria uma camada de profundidade que simplesmente não existia quando ele tinha 30 anos. Seria a evolução natural do personagem. Mas não para por aí. Outro retorno que faz os fãs vibrarem é o de Commando, um dos filmes de ação mais explosivos dos anos 80. No longa de 1985, Schwarzenegger interpretou John Matrix, um ex-soldado de elite que precisa salvar sua filha sequestrada por mercenários. O resultado? Uma verdadeira avalanche de ação, frases icônicas e cenas absurdamente divertidas. Commando não tentava ser realista, ele abraçava o exagero. Arnold enfrentava um exército inteiro praticamente sozinho, metralhadoras infinitas, explosões gigantescas, inimigos voando pelos ares e aquele humor seco que virou marca registrada do ator. Quem pode esquecer frases como "Lembre-se quando eu prometi te matar por último, eu menti". Esse tipo de cinema praticamente desapareceu em Hollywood moderna. Hoje os filmes de ação costumam apostar em universos compartilhados, efeitos digitais massivos e protagonistas mais vulneráveis. Nada contra isso, mas existe um charme especial naquela era em que um único herói dominava a tela com pura presença física. E Arnold era o mestre absoluto dessa fórmula. Mas existe um terceiro personagem que os fãs sonham ver novamente nas telas. Um personagem que protagonizou um dos filmes mais intensos e lendários da história do cinema de ação e ficção científica. Estamos falando de Dutch, o soldado que enfrentou um caçador alienígena nas profundezas da selva. Em 1987 chegava aos cinemas Predador, dirigido por John McTiernan. O filme parecia, no início, apenas mais uma aventura militar típica dos anos 80. Um grupo de soldados de elite entra na selva para cumprir uma missão de resgate. Mas aos poucos a história se transforma em algo completamente diferente. Algo mais sombrio, mais brutal, uma caçada. Arnold interpretava Major Alan Dutch Schaefer, líder de uma equipe de operações especiais extremamente treinada. O que começa como uma missão militar rapidamente se transforma em um pesadelo, quando eles percebem que estão sendo caçados por uma criatura invisível tecnologicamente avançada, o Predador. Predador se tornou um clássico instantâneo. A mistura de ação militar com terror e ficção científica criou algo totalmente único. O filme também apresentou ao mundo uma das criaturas mais icônicas da história do cinema. O design do monstro, criado por Stan Winston, virou uma lenda da cultura pop. Mas o que realmente tornou o filme inesquecível foi o confronto final entre Dutch e o Predador. Depois de perder toda a sua equipe, o personagem de Arnold precisa usar inteligência, armadilhas primitivas e pura força de vontade para enfrentar uma criatura superior. Ele se cobre de lama para ficar invisível ao sensor térmico do alienígena
e travam uma batalha brutal pela sobrevivência. Essa sequência final virou uma das cenas mais icônicas da história do cinema de ação. Apesar de a franquia Predador 2, Predadores e mais recentemente Prey terem expandido o universo do caçador alienígena, muitos fãs sempre sentiram falta de uma coisa: o retorno de Dutch. Durante anos surgiram rumores, ideias de roteiro e até participações planejadas que nunca aconteceram. Arnold chegou a ser convidado para aparecer em alguns projetos da franquia, mas as negociações nunca avançaram. Mesmo assim, a ideia de ver Dutch novamente enfrentando um Predator mais velho, mais experiente e ainda mais perigoso sempre empolgou os fãs. Imagine esse cenário. Décadas depois do primeiro encontro, Dutch é um homem marcado pela experiência. Talvez ele tenha dedicado sua vida a caçar predadores ou a estudar essas criaturas. Talvez ele seja o único homem na Terra que realmente entende como enfrentá-los. Um veterano endurecido, carregando cicatrizes físicas e psicológicas de uma guerra que ninguém acredita que aconteceu. Esse tipo de história poderia trazer um peso dramático enorme para a franquia. Não seria apenas um filme de ação. Seria um confronto entre duas lendas que sobreviveram ao tempo. Hollywood já provou que sabe reviver personagens clássicos com maturidade. Filmes como Top Gun, Maverick mostraram que um herói envelhecido pode ser ainda mais interessante do que sua versão jovem. Aplicar essa mesma lógica a Dutch poderia resultar em algo épico. E pense no impacto cultural disso tudo. Arnold Schwarzenegger retornando simultaneamente a Conan, John Matrix e Dutch significaria a volta de três dos maiores ícones do cinema de ação em uma única era. Seria como abrir um portal direto para os anos 80, mas com a maturidade e a experiência que apenas o tempo pode trazer. Arnold não foi apenas um ator de ação. Ele ajudou a definir o gênero. Ao lado de nomes como Sylvester Stallone e Jean-Claude Van Damme, ele construiu uma geração inteira de filmes que marcaram milhões de fãs ao redor do mundo. Mas Arnold sempre teve algo único. Mesmo com poucas falas, mesmo com seu sotaque forte, ele dominava a tela como poucos atores na história. Quando Schwarzenegger aparecia, você sabia que estava prestes a assistir algo lendário. Hoje, décadas depois, o cinema vive uma onda de nostalgia. E talvez nunca tenha existido um momento melhor para trazer esses personagens de volta. Um Conan envelhecido defendendo seu reino, John Matrix voltando para uma última missão impossível e Dutch enfrentando novamente o predador mais mortal da galáxia. Se isso realmente acontecer, não será apenas nostalgia. Será a celebração de uma era em que heróis eram gigantes, em que frases viravam lendas e em que o cinema de ação dominava as telas com pura adrenalina. E quando Arnold Schwarzenegger aparecer novamente na tela, milhões de fãs ao redor do mundo vão sentir exatamente a mesma coisa. A sensação de que o maior herói de ação da história está pronto para lutar mais uma vez. Estamos na torcida para ver o retorno desses heróis que fizeram nossa alegria na era dourada dos anos 80. Espero que tenha gostado do vídeo e não se esqueça de se inscrever para receber o conteúdo do canal. Obrigado pelo seu tempo e até o próximo.